Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo. É um prazer enorme estar aqui trazendo essa apresentação. Meu nome é Tomás e eu vou trazer um pouquinho aqui da minha trajetória antes, né? Para pelo menos vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu entrei no MEG em 2022, tá? Antes eu participei de organizações como Ordem Demolay, Interact, organizações também que eu participei do cargo de liderança e também aprendi muito sobre estratégia. Depois entrei para diretoria do Centro Acadêmico de Direito de Produção, também peguei cargo de liderança numa equipe de Fórmula SAI, e no MEG eu entrei na Unifei Júnior, a minha EJ de origem, EJ em que eu fui gerente ali, também acabei aprendendo bastante. Depois peguei a presidência executiva do Núcleo Sul de Empresas Juniores, e por fim, durante o ano de 2024, eu estava como diretor de desenvolvimento da rede, da FEGENG, então, enfim, acabei aprendendo bastante sobre estratégia em todos esses fatores. Agora, no ano de 2025, no momento que estou gravando esse vídeo, também estou como estagiário na Ambev e também estou como time Enege na área de gente gestão. E, enfim, finalizando meu TCC também, numa parte voltada para a estratégia. Então, quero agradecer muito aí a Central, né, o Núcleo Central, por ter feito esse convite para trazer um pouquinho desse treinamento sobre estratégia, um tema que eu sou completamente apaixonado e que também me coloca à disposição para conversar depois, caso alguém tenha interesse, meus dados vão estar no finzinho, tá bom? Mas, gente, o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? A ideia é trazer um momento rapidinho aqui mesmo, né? Então, uma coisa bem generalizada por enquanto, sobre estratégia, como a gente planeja e alcança resultados que a gente quer estar alcançando ali dentro da nossa EJ. Então, lembrando, né, aqui é um treinamento que ele é um pouco mais básico de estratégia, mas eu acredito que estratégia, mesmo que a gente já tenha um planejamento estratégico na nossa EJ, provavelmente eu vou trazer alguns pontos aqui que façam sentido para você, tá? Então, eu sei que sempre dá para pegar um insight ou outro. Então, se for o caso, vai fazendo uma coisa em paralelo, caso você já tenha uma estratégia definida dentro da sua EJ, pode colocar no 2x aí, mas, pô, tenho certeza que você vai tirar uma coisa nova daqui. E quem ainda não tem estratégia, não tem muito conhecimento sobre o assunto, aproveita. Espero que eu consiga trazer algo que faça sentido para você, tá bom? Mas vamos lá, né, Tomás? Primeiro, o que que é estratégia? Acho que esse é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente poder começar a falar aqui. Quando a gente fala de estratégia, é basicamente a gente olhar para o caminho que a gente vai percorrer para chegar no objetivo. Então, considera um cenário, um ponto A ali, que é o cenário que a gente está hoje dentro da nossa EJ, é o cenário que a gente acredita ali que olhando, né, para os nossos valores ali de faturamento, de membros e tudo mais, é onde a gente está, e a gente quer chegar num cenário B. A gente quer evoluir ali o nosso faturamento, quer evoluir a nossa EJ, quer evoluir a experiência que a gente traz para o pessoal ali, quer também que o pessoal seja mais feliz. Então, esse cenário ideal é o ponto B ali que a gente quer chegar. Só que esse ponto B a gente nem sabe direito o que que é, aonde a gente quer chegar, como a gente faz para saber se a gente chegou. Então a estratégia já entra um pouquinho nisso e também entra em qual caminho que a gente vai tomar para chegar nesse ponto B aí, tá? E aqui tem várias palavras que podem se traduzir nisso, como priorização, planejamento, análise, meta, alinhamento, monitoramento, inovação, adaptabilidade e eficiência. Então, enfim, coloquei só algumas porque estratégia é um amontoado de coisas, mas uma coisa eu posso te garantir, tá? Sem estratégia, nenhuma organização chega em lugar nenhum. Claro que assim, né? A estratégia precisa estar acompanhada de uma cultura organizacional forte, mas isso é papo para outra hora, tá? E aí, gente, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de três letrinhas muito famosas aí no mundo organizacional, que talvez na sua EJ já tenha, que são as nossas missões, visões e valores, né? O famoso MVV. E, pô, Tomás, às vezes você até já tem aí na sua EJ, mas é uma missão, visão e valores que foi criada faz uns 10 anos, que às vezes nem reflete mais na realidade da EJ. Isso é um erro muito comum dentro de EJs, que infelizmente a gente acaba deixando passar, que a missão, visão e valores estão diretamente atreladas à estratégia. E por que isso, né? Porque quando a gente fala de missão, ela é basicamente o propósito da empresa e aonde ela quer chegar no futuro mais distante, né? Porque a visão olha para um futuro, um horizonte mais definido. Mas ela olha basicamente para, pô, qual que é o sonho da empresa daqui 5 anos? Né? É o ponto de partida para a nossa decisão estratégica de onde a gente quer chegar. Então a missão ela tem uma importância extrema e claro, né, a gente precisa ter boas palavras ali para representar essa missão que a gente quer enquanto EJ. E aí, né, já dei até um spoiler, a visão,
ela entra exatamente com esse horizonte mais definido. Então, principalmente em EJs, né, que a gente tem as nossas gestões anuais, ela pode ser uma visão anual. Então, a cada ano você tem que revisitar a sua visão e trazer aquilo que você quer alcançar durante seu ano. Às vezes fazer uma construção em conjunto ali com o time, com a diretoria, para vocês entenderem qual vai ser o objetivo principal da EJ naquele ano. O que ela quer alcançar no final do ano? E lembrando, né, a missão e visão são frases que a gente tem ali, né, frases, às vezes duas frases, né, às vezes montando um parágrafozinho pequeno ali, mas que funciona como esse direcionador estratégico. Então, ela está diretamente vinculado à estratégia, tá? Não são simplesmente palavras bonitas que a gente coloca ali, é um conglomerado de palavras bonitas só para ter a nossa missão, visão e valores e colocar no nosso site. Não, ela é diretamente relacionada à estratégia. E por fim, os valores, ele entra como aquilo que a gente quer que seja os princípios, o nosso norteador para alcançar esse objetivo, né? Então, são os nossos norteadores internos. Quais são ali os princípios que vão orientar as nossas ações e decisões para que a gente consiga garantir o que a gente quer alcançar, mas o como a gente quer alcançar isso também. Então, pô, aqui é extremamente importante e tem até outra metodologia que eu acho que compensa muito vocês olharem para acompanhar essa missão, visão e valores, que é o Golden Circle. O Golden Circle é bem famoso, talvez alguns de vocês já conheçam, mas quem não conhecer, eu também recomendo dar uma procuradinha. Tem um TED Talk no YouTube ali do Simon Sinek, que é o criador, né? Tem um livro do Simon Sinek também, que é o Comece pelo Porquê. E eu acho simplesmente genial, porque é muito simples e ao mesmo tempo muito eficiente. E quando a gente fala do Golden Circle, a gente tem esses três círculos, tá? O círculo interior, o círculo médio, o círculo exterior ali, que a gente olha para organizações, né? E a gente olha muito para a maneira que a gente se comunica enquanto organização. Quando a gente olha para o que ali, a gente olha para um produto, para um serviço, o como para um processo, e o porquê para o propósito que a gente tem ali enquanto organização. E vou tentar usar um exemplo aqui, né? Considerando uma venda de um celular. Pensa que eu estou trazendo aqui, pô, esse aqui é o celular X, ele é um celular que foi criado lá no Vale do Silício, com seus chips de alta qualidade, e a gente foi ali nos dois círculos externos, né? Às vezes a gente nem fala muito do círculo interior. Isso é um erro muito comum que muitas organizações cometem. Só que o Golden Circle traz que justamente algumas organizações, e uma delas, assim, a principal que eu sou fã, assim, que é a Apple, trouxe de forma diferente a sua comunicação, tentando se comunicar do círculo interior para o exterior. Então a Apple, ao invés de se comunicar dessa forma para a venda dos seus celulares, ela trazia que pô, a gente tem um sonho de mudar a maneira que a gente vê o mundo. A gente tem um sonho de facilitar a sua vida e ver que o mundo nunca vai ser igual para você da maneira que foi antes. A gente faz isso através dos nossos microchips produzidas de alta qualidade lá no Vale do Silício. E por meio de tudo isso, você consegue garantir o seu celular que consegue fazer com que você faça ligações com pessoas do outro lado do mundo e blá 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 blá. Então a gente começou ali do círculo interior, pelo propósito, pelo porquê. E a metodologia traz que isso faz que seja muito mais forte a sua comunicação. E a nossa missão, visão e valores, né, é basicamente a maneira que a gente comunica a nossa estratégia enquanto EJ para o meio externo, para a nossa instituição de ensino superior, para nossos clientes, né, a nível comercial. Então, ela é de extrema importância para que a gente consiga conquistar, fazer com que a marca da nossa EJ cresça ainda mais. E, pô, Tomás, o que isso tem a ver com estratégia? Tudo. Porque é a maneira que a gente está se posicionando perante aquilo que é a nossa estratégia. E claro, né, aqui entrando e aprofundando um pouco mais em estratégia, para a gente alcançar esses sonhos, esses objetivos que a gente tem, a gente precisa de objetivos palpáveis, a gente precisa de metas, maneiras de metrificar isso e metrificar o que a gente está conseguindo alcançar. E, pô, para isso, a gente tem no MEG uma metodologia que é tradicional, né, que muitos de vocês devem conhecer, que são as famosas OKRs, né, que são os objetivos, né, na letra O, e os Key Results, na letra K e na letra R. E, basicamente, quando a gente fala de OKR, a gente tem essa frasezinha em preto aí, que ela traduz muito bem, né? Vamos considerar um exemplo dentro da nossa EJ, que a gente viu que a gente está crescendo ali, e a gente viu que no ano de 2025 a gente tem uma possibilidade de crescer muito mais ali. Vou trazer o exemplo de faturamento, que é um pouco mais fácil ali, principalmente para mejeiros, né?
que são uma OKR também cascateada aí pela BJ. Pode ficar tranquilo que a gente vai conversar sobre isso também. Que basicamente, usando aqui o exemplo da frase, né, de uma EJ que quer evoluir o faturamento ali, né? Eu vou evoluir o faturamento da MJ medindo através da porcentagem de evolução do ano de 2024 para o ano de 2025. Então, ali a gente tem o objetivo de evolução de faturamento e a gente tem o nosso resultado-chave, né? Que é alcançar X% de evolução de 2024 para 2025. E é muito bacana o OKR, porque depois a gente vai se aprofundar, né? Mas ela foi muito bem estudada e ela é muito consolidada no mercado. Posso falar como estagiário da Ambev também, que é disparado o método que mais se utiliza também interno na empresa, para que a gente consiga trabalhar de forma eficiente com os objetivos que a gente tem e com resultados chaves para a gente metrificar. Só que assim, não adianta a gente definir qual que é o objetivo, qual que é a meta, só por definir. E aí que entra um método muito famoso também, que é o método SMART, né? Um método inteligente de se traduzir aí as nossas metas, que a gente tem 5 letrinhas. A primeira letra, a letra S, é da gente ser específico dentro do nosso objetivo, da nossa meta. Que significa ser específico? É a gente conseguir se comunicar de forma clara, sem ser generalizado, com palavras específicas, que quem bater o olho ali e ler vai entender o que que é que está sendo dito ali. Então, essa é a primeira letra. É a gente ser específico dentro desses nossos objetivos que a gente está definindo. Depois disso, a gente tem a letra M, porque não adianta a gente ser específico, mas trazer uma coisa que a gente não consegue metrificar. Então, sei lá, a gente quer trabalhar ali na satisfação dos clientes. Mas, pô, como que a gente vai trabalhar a satisfação dos clientes? A gente tem metodologias como CSAT, como NPS, que daí a gente consegue trabalhar num sistema mensurável, né? A gente consegue metrificar ali. Na terceira letra, a letra A, é a gente olhar para que seja uma meta que seja atingível. Não adianta a gente colocar um valor extremamente alto ou um valor extremamente baixo. Precisa ser uma coisa que seja ao mesmo tempo desafiadora para nossa EJ, mas que seja atingível. Imagina chega lá no quarto mês da EJ, tá a EJ inteira desanimada porque colocou uma meta que não sabe que não vai alcançar mais e que daí falou, pô, se a gente não consegue alcançar nenhuma meta, o que que a gente está fazendo aqui? Pô, a gente perde toda a essência ali do que a gente queria alcançar dentro dessa nossa estratégia. Por último não, penúltimo, né? A gente tem a letra R, que é a letra de ser relevante, né? E aí não adianta a gente colocar uma meta que não é muito importante dentro da nossa CJ. A gente vai entender que a gente não pode colocar um número infinito de metas, a gente tem um número específico, né? De acordo com a própria metodologia que é importante da gente olhar. Então, para isso, a gente precisa colocar as que são mais relevantes para a nossa empresa, as principais, as primordiais. E, por fim, a gente ter um tempo, né? Não adianta a gente só falar que a gente vai alcançar uma coisa, mas quando a gente vai alcançar aquilo? No MED a gente tem, né, mais tradicionalmente ali planejamentos anuais, mas pô, a gente pode criar um planejamento de 3 anos, um planejamento de 5 anos, né? A gente acredita que o tempo mínimo ali é de um ano para que a gente consiga desenvolver, né, aquela meta, mas dali para frente a gente consegue trabalhar com prazos maiores e claro que isso exige uma maturidade maior, que às vezes é legal você procurar seu DDE, sua instância aí, se você tiver esse interesse, se você achar legal já criar planejamentos de mais longo prazo, que principalmente no Magic a gente tem uma rotatividade muito longa, uma rotatividade muito alta, né? Isso pode ser legal também para deixar a EJ com uma gestão de conhecimento mais eficiente, objetivos mais de longo prazo. E aí, né? Pô, como é que eu vou pensar no que faz sentido para minha EJ? Eu entendi essas 5 letrinhas aí, esse smart, mas pô, eu vejo isso, só que eu não entendo, né? Além de faturamento, Tomás, o que que eu posso metrificar? Além daquilo que tem no portal BJ, o que que eu posso metrificar? Cara, para isso tem várias metodologias, e aqui trazendo uma das principais, é importante que primeiro você entenda a situação da sua EJ. Ah, Tomás, mas eu entendo, pô, eu tô na minha EJ já faz 2 anos, mas pô, vamos colocar no papel. Às vezes a gente fazendo essas estratégias de brainstorm, né, da gente parar e pensar, né, sentar a bunda na cadeira e pensar realmente o que que pode ser ali a situação da EJ, a gente consegue trabalhar de forma mais eficiente. Eu não vou me prolongar aqui na SWOT, que a gente tem pouco tempinho, tá? Mas às vezes é legal você olhar ali para os pontos positivos, pontos negativos. Pô, às vezes os pontos positivos podem se tornar oportunidades.
que são as oportunidades externas que a gente tem aqui na matriz SWOT. Essa matriz SWOT está um pouco confusa, tá? Recomendo vocês a procurarem no Google. A gente pode olhar para as oportunidades, e aí de oportunidade pode vir um objetivo que a gente quer e os nossos key results, né? Seguindo a metodologia SMART. Ou a gente pode olhar para um ponto negativo que a gente precisa melhorar isso. E aí a gente tentar trabalhar no sistema de olhar para isso, né? E aqui, né? Depois eu Deixa eu passar primeiro para esse slide aqui que eu mudei a ordem aqui. Mas não só essa análise SWOT, a gente pode olhar também para algumas áreas padrões para a gente não se perder. Porque não adianta nada a gente colocar só coisas externas da EJ, então que a gente quer evoluir faturamento, a gente quer evoluir a qualidade dos nossos projetos, a satisfação do cliente, o alcance que a gente tem, número de projetos, e esquecer totalmente do interno da empresa. E aí tem vários métodos, tá? Um deles é o balanço de scorecard, né? O famoso BSC, que a gente olha para essas quatro grandes áreas que são quatro grandes áreas que a gente consegue olhar dentro da nossa EJ. Então, perspectiva de aprendizado e crescimento interno da nossa empresa. Perspectiva dos clientes, né? Então, o que que os clientes estão achando? Perspectivas dos processos internos. Quais são os processos que a gente já tem consolidado dentro da nossa empresa? Quais são aqueles processos que a gente precisa desenvolver? E, claro, perspectiva financeira, quando a gente olha para faturamento, faturamento líquido, ROI, tudo aquilo que envolve também, né, o retorno para a nossa EJ, o crescimento da nossa empresa. E tem várias outras, tem até uma muito forte do Magic, que é o fundamento de cluster, né, que a gente separa também em quatro grandes áreas, sendo aquelas soluções e modelos de negócios, vendas e mercado, gestão e operações, time e cultura, muito parecido com o BSC, mas que é legal você olhar para uma análise específica para você se basear nessa definição de OKRs, né, do que você quer estar trabalhando ali. E não só isso. Mas quando a gente olha, né, aquilo que eu tinha falado, que não dá para você colocar um número infinito, precisa ser algo finito também. Quando a gente olha para a metodologia, a gente tem a recomendação de entre 3 a 5 KRs, né, Key Results ali, para cada um dos nossos objetivos. Porque mais de 5 ali fica muito complicado da gente acompanhar, pode gerar ali uma perda de foco, a gente esquecer de acompanhar porque é muito número e a gente cansa ali. Então é importante vocês olharem de 3 a 5. E não só isso, né? Aqui a gente está olhando para cada objetivo, mas também não pode ficar colocando objetivos infinitos, né? Que se a gente colocar objetivo infinito, a gente perde também ali a ideia principal. Então, precisa ter um número adequado ali que vocês consigam analisar, né? De maneira eficiente. Recomendo também uma literatura muito legal, né? Lembrando, pô, mas não gosto de ler. Gente, hoje em dia dá para você perguntar, ChatGPT, faça um resumo do livro tal para mim, ou pesquisar no YouTube, com certeza tem vídeo ali, tutorial não, né? Vídeo explicando ali, vídeo explicativo do livro. Então é muito fácil de você procurar esse conteúdo, é só querer, né? Mas que tem a literatura Avalie o que Importa, que fala exatamente de tudo isso de OKRs, acho que é a principal literatura da área, tá? Então, pô, recomendo muito. Mas que traz justamente disso, de quantidade de objetivos, quantidade de key results, quanto de quando em quando que a gente tem que metrificar, e aí você consegue se aprofundar ainda mais. E, pô, existem vários outros métodos que você pode utilizar para criar a melhor estratégia possível, além da matriz SWOT, além do BSC. Avalie o que faz mais sentido para sua empresa e dá uma pesquisada, dá um Google aí. Tem o Double Diamond, né, que a gente olha para convergência, divergência de pensamentos. Então a gente converge, faz um brainstorm mais aberto ali e depois a gente tenta entender, tá? A gente entendeu aqui que a gente quer evoluir X, Y na empresa, e aí depois a gente vai entendendo o que que a gente vai olhar para conseguir evoluir, então a gente vai convergindo, né, para um ponto específico. Tem a famosa matriz de esforço-impacto, então quais são as coisas na nossa empresa que a gente mais faz, mas que a gente gasta muito tempo, mas que dá mais impacto, ou que a gente gasta pouco tempo e dá muito impacto, que às vezes é uma prioridade que a gente tem que ter. Tem a matriz Gucci, né, de gravidade, urgência e tendência que dá para utilizar. Pesquisa de mercado, você pesquisar ali o que os seus concorrentes fazem, como seus concorrentes crescem, quais são apostas de setor ali para sua área, se for de civil, se for de mecânica, se for de administração, se for de qualquer área, né? Você fazer uma pesquisa específica para a área. Então tem muita coisa que você pode olhar para você aprofundar ali e conseguir fazer algo que faça sentido dentro da sua EJ. E, né, lembra de deixar tudo visual. Então, pô, se você tem uma salinha física da CJ, a estratégia é para estar na lousa da EJ. Se você não tem,
Cara, é para estar de uma forma visual, que todo mundo veja, revisitar isso de reunião em reunião, lembrar do pessoal, porque a estratégia é aquilo que guia a J e precisa estar claro e você precisa revisitar frequentemente. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Claro que aqui só tem KR1 e KR2, mas pode ser mais. Mas, pô, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, 4, as KS respectivas de cada objetivo, né? Olhando ali para um objetivo, por exemplo, de cada área ali do BSC. Então, pô, façam coisas visuais que a sua EJ lembre. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui para frente, tá? Mas, pô, mas eu não tô entendendo. Já existe o pé da rede da BJ. A gente já tem as nossas metas, a gente já tem uma porrada de meta que a gente tem que seguir. Não é pra gente seguir ele? Com certeza, tá? O pé da BJ, ele é um planejamento estratégico que, se você até ler o documento, ele explica tudo isso que eu tô falando lá nas suas primeiras páginas. E ele é produzido junto com a McKinsey, com a Bain Company, acho que é só a McKinsey, tá? Mas enfim, das Big Trees que a gente tem, né? McKinsey, Bain Company e BCG, então uma das Big Trees lá ajudando a BJ a produzir. Então, com certeza, são dados extremamente relevantes que você, enquanto seu EJ, pode seguir, tá? Mas é importante também que você complemente, né? Até um movimento que a BJ tem de diminuir o número de metas que você tem que olhar ali enquanto CJ para que você tenha um espaço para você criar suas próprias de acordo com a sua realidade. Porque lembra que aquilo é um planejamento estratégico que serve para todas as EJs da rede. Será que todas as EJs da rede têm a mesma matriz SWOT ali, têm as mesmas fraquezas, as mesmas forças, mesmas oportunidades, ameaças? Não. Então é importante que você crie algo que acompanhe. E por isso é tão importante que você tenha uma estratégia própria da sua EJ, tá? Então, enfim, isso é algo que você tem que utilizar das próprias batalhas ali. Você pode usar as próprias batalhas, tem a metodologia que a BJ, não sei se ainda utiliza, tá? Posso estar errado aqui, mas que utilizava até pouco tempo atrás, que é a Mushroom Battles, né? Que traz essa ideia de criar de 3 a 5 batalhas, e aí das 3 a 5 batalhas ter os seus próprios objetivos com as suas key results. Então, enfim, é importante que vocês sigam, olhem as batalhas, entendam o que faz sentido, o que não faz para sua EJ, mas que vocês criem também as próprias de vocês, claro, sem sobrecarregar, sei, tem um monte de indicador para olhar ali, mas um pouquinho que faça sentido complementar dentro da EJ de vocês, tá? Opa! E aí, depois que vocês criam, né, esses objetivos gerais, aí a gente está lá no topo dessa piramidezinha aqui, ó, que é lá nesse alvo aí, né, que é a estratégia. Mas a gente precisa cascatear essa estratégia para que todo mundo dentro da nossa J esteja ciente de como funciona e também se sinta responsabilizado por ela. E quando eu falo de se sentir responsabilizado, é que as ações do dia a dia que essa pessoa tenha também sejam atrelados aos objetivos que a gente tem da nossa J. Imagina que a gente tem ali uns objetivos X para alcançar durante o ano e tem uma pessoa totalmente inútil dentro da EJ que está fazendo uma coisa nada a ver com nada do que a gente quer alcançar enquanto estratégia da nossa EJ. Pô, isso não pode acontecer. E por isso é importante que a gente trabalhe esse cascateamento. Infelizmente, pelo nosso tempo aqui, não vai ter tanto tempo para a gente falar disso, tá? Mas é legal, depois que vocês passarem dessa etapa um, né? Que eu trouxe aqui, que essa etapa um pode demorar para você fazer uma definição ali da sua estratégia, uma definição de planejamento estratégico, de metas e tudo mais. Você procura ali seu DDE, sua instância, para entender como que a gente pode trabalhar um cascateamento de forma mais eficiente. Eu vou falar um pouquinho mais breve, tá? Aqui antes de finalizar. Mas é basicamente essa a ideia principal da gente cascatear, que daí a gente tem o ciclo tático, né, que são normalmente ciclos bimestrais ali do ano, a estratégia, né, novamente acompanha a visão, então olha normalmente para o ano, a sua EJ provavelmente deve ter ou gestão semestral ou anual, semestre é muito pouco, tá, para a gente trabalhar ali com uma estratégia, mas um ano ali funciona muito bem, então o que pegaria 2 gestões semestrais ali. E aí a gente olha para ciclos táticos bimestrais, ou às vezes no trimestre ali, e por fim ciclos operacionais, que são ciclos menores, que a gente trabalha ali diretamente, às vezes com gerentes, criando OKRs ali para os seus próprios colaboradores, e claro, OKRs que façam sentido de acordo com as OKRs a nível estratégico, tá? E basicamente, fazendo um resumão aqui, né, do planejamento estratégico, essa parte de formulação foi aonde a gente focou mais aqui durante esse papo aqui rapidinho nosso, né? Então, é a formulação do planejamento estratégico, do que a gente quer alcançar ali, quais são os ritos que a gente precisa fazer junto com o time. A gente vai falar
é, uma vez por mês ali na nossa reunião geral. O que que a gente vai fazer? Enfim, essa é a primeira parte de formulação. Depois a gente vai mapear, né, todo esse pé da rede, a gente vai trazer de forma visual ali para a nossa EJ, a gente vai mapear esses pontos de contato e tudo mais. Depois a gente passa para um alinhamento. Então, novamente, é importante que toda EJ esteja ciente desse planejamento estratégico. Então, é importante que às vezes a gente trabalhe não somente falando na RG, né, que às vezes a gente tem pouco tempo, mas explicando para cada um dos gerentes ali, estimulando os gerentes também a conversarem com os membros ali, né, os colaboradores que trabalham ali a nível operacional dentro da EJ, para que esses gerentes conversem numa one-on-one, numa reunião diária, para fazer esses alinhamentos. E depois a gente tem essa quarta etapa, né, aqui de envolver, que é exatamente isso que eu trouxe ali, né, desse cascateamento da estratégia. É importante que a gente envolva todas as nossas pessoas dentro desse planejamento estratégico. Então, que a gente trabalhe exatamente com isso de ter os gerentes criando OKRs ali para os membros, mas às vezes até os membros criando OKR para eles mesmos. Claro que às vezes em reunião conjunta ali diária, mas coisas que fazem sentido e que eles possam se sentir envolvidos na estratégia da EJ. Isso vai melhorar até o engajamento das pessoas com as coisas que eles fazem, porque eles veem mais propósito naquilo que vê. Lembra que naquilo que faz. Lembra aquilo que a gente falou lá do Golden Circle? O propósito é importante até de maneira interna dentro da sua EJ. Isso melhora a nível processo seletivo, de rotatividade de membros, porque eles veem propósito naquilo que faz, estão envolvidos com isso. E aí, por fim, a gente vai trabalhar com a implementação, né? E a gente vai ver muitos desafios nessa implementação. Às vezes, o membro X esquece de atualizar ali as OKRs no mês, ou não quer criar, ou não vê que faz sentido. E é importante que a gente vai, pouco a pouco, né? Tem vários métodos de gerenciamento de rotina de trabalho. Tem Vicente Falcone aí, se quiser dar uma procurada, né? Acho que o livro se chama Gerenciamento de Rotina de Trabalho, ou é algo assim, tá? Que você pode pesquisar, que fala de algumas coisas voltadas para isso também, mas é a gente trabalhar na rotina de forma a olhar os erros que a gente tem, arrumar os erros, prevenir futuros erros, padronizar os processos. Então, tudo isso para a gente implementar essa estratégia que a gente tem dentro da nossa EJ. Lembrando que aqui é um papo mais rápido, mais básico, mas que tem várias coisas também que depois, se quiser, dá para a gente trocar uma ideia. E aí, por fim, a gente gerenciar. Não adianta nada você criar toda a sua estratégia, você fazer essas 5 etapas aqui, se você, enquanto liderança da sua EJ, não estiver atento, né, a todos os ciclos, atento a ver o que as OKRs estão dizendo para você, não adianta nada você chegar lá no final do seu ciclo bimestral, do seu ciclo tático, você atualizar as OKRs e falar, não conseguimos bater esse mês. Quem sabe no próximo a gente bate. Isso não é estratégia. Lembra, estratégia é priorização de esforços. É a gente entender qual caminho que a gente vai tomar para chegar no ponto B lá que a gente tinha falado no comecinho. Então é a gente entender o que a gente pode mudar dentro da nossa J, já que esse objetivo não deu certo, né? Entender todos esses fatores para que a gente consiga realmente alcançar os resultados no final. E, pô, e se não alcançou no final do ano? Não tem problema, a estratégia, ela é a longo prazo. Então, claro que tem problema, né? Mas, enfim, não é para você descartar isso, descartar esse aprendizado, porque a gente aprende muito nos nossos erros. Então, para chegar lá no final do ano, Tomás, mas eu vou sair DJ no final de 2025, não vou querer nem mais saber. Mas, pô, é responsabilidade sua, enquanto uma pessoa que faz parte da EJ, né, que faz parte da história, do legado da EJ, que você pega tudo isso que você aprendeu e formule novos objetivos, novos caminhos para tomar, porque é isso que é estratégia. É a gente ter esse ponderamento do que a gente faz a longo prazo, tá? Então, enfim, estratégia é tudo isso e muito mais. Tentei trazer aqui um pouquinho mais básico, mas espero que você tenha aproveitado. Eu me coloco à disposição para conversar, tá? Eu coloquei aqui meu Instagram, meu Telegram e meu LinkedIn, mas falando meu número aqui, né, caso você queira me chamar no meu WhatsApp, é 19, então DDD 19, né? 998669016. E aí, enfim, pode me mandar mensagem, qualquer um dos fatores, eu sou apaixonado por esse assunto. Espero que você tenha conseguido aproveitar um pouquinho aí o treinamento. E é isso, estou à disposição para a gente conversar. Enfim, lembre-se, estratégia é a longo prazo e dedique para isso, que é a base da nossa empresa, é a base da nossa EJ, e sem isso a gente não consegue nada.
Fechou? E é isso, gente. Estou à disposição aí. Falou!